Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou tratar uma questão que eu acabo recebendo de forma reiterada pelas pessoas. Léo, como que eu faço para usar o WhatsApp agora com a vigência da Lei Geral de Proteção de Dados? Eu já ouvi muita coisa sobre a legislação, conceitos, segurança da informação, muitas matérias, planilhas, mas fato é que eu trabalho na minha majorança, não só eu, mas toda a minha equipe, com o WhatsApp. Eu não tenho essa resposta de uma forma tão efetiva. Eu queria saber de você, eu posso trabalhar com o WhatsApp ou não? Como que eu enquadro todos esses conceitos da Legislação Geral de Proteção de Dados no uso dessa ferramenta que é tão essencial e imprescindível no mundo de hoje, né? Tanto é que cada vez mais essa ferramenta ela acaba abrangendo vários tipos de operações, como até pagamento de contas de banco. Então eu quero tratar um pouco sobre esse tema. Devo ou não usar o WhatsApp? Devo ou não usar um WhatsApp pessoal? Devo incrementar na minha organização o uso do WhatsApp corporativo? Devo proibir o uso de WhatsApp pessoal? Em quais vertentes eu devo usar o WhatsApp pessoal? Pensando aqui no mundo institucional, nas relações ali dentro da organização com outros funcionários, com seu chefe, com outras diretorias. Devo usar o WhatsApp em relação aos prestadores de serviço, aos contratos que minha empresa tem com outros contratantes. Devo usar o WhatsApp nesse tipo de comunicação e também com o mercado de consumo. Devo utilizar durante a contratação, durante a execução de um contrato o WhatsApp ou mesmo para prospectar um cliente ou um consumidor. Então são demasiadas questões que as pessoas têm dúvidas, então eu gostaria de debater com vocês o que eu tenho orientado aos meus clientes, trazendo aqui já de antemão que envolve uma questão de estratégia e mitigação de riscos, não tem certo e errado. Muitas vezes você pode optar por uma ferramenta um pouco mais, por uso dessa ferramenta de forma um pouco mais agressiva, mas na balança pendular você pode ter um risco maior. Consequentemente, no mundo atual, no contexto atual, você pode ter ganhos maiores. Mas eu quero trazer aqui uma visão não só imediatista do que você pode ganhar ou perder pensando assim de forma emergencial, latente, mas sim qual que é a transformação que o mercado vai ter. E por que tais recomendações que eu vou falar para vocês agora, eu vejo como uma construção de uma cultura robusta que vai trazer ali um portfólio de procedimentos para vocês que, se repetindo com o decorrer do tempo, vai trazer uma imagem da companhia muito forte, não só perante os clientes, mas também perante as autoridades reguladoras, eventualmente o Poder Judiciário. Então vamos lá. Devo usar o WhatsApp ou não? Tentando responder aqui de forma bem direta para vocês. O WhatsApp ele veio para ficar, é uma ferramenta que não tem como fugirmos dela no mundo corporativo. Então, de antemão e de imediato, eu já respondo para vocês que o WhatsApp ele não vai morrer. Então, a gente vai continuar trabalhando com o WhatsApp na comunicação, independentemente se é corporativa, se é entre empresas ou se é com o mercado de consumo. Então, aqui eu já respondo que sim e já começo a tentar passar para vocês quais são as opções que eu sugeriria. No caso de uma organização, a gente já tem internamente muito bem moldado ou muito bem estabelecida a comunicação com outros tipos de instrumentos, muitas vezes por e-mail ou mesmo instrumentos de sistemas internos. Então, por mais que exista ainda o uso do WhatsApp internamente, quando você quer falar com uma área ali paralela que está num outro andar, ou mesmo no home office, você quer conversar ali com uma pessoa durante o seu dia a dia de trabalho, tudo bem, você usa o WhatsApp pessoal, mas você tem outros instrumentos que faz com que você possa substituir e-mail, ou mesmo essas ferramentas, esses sistemas internos onde você cadastra ali uma operação ou uma atividade, uma tarefa para determinada pessoa. Então, a orientação pensando aqui no âmbito institucional, vamos começar a segmentar em 3 âmbitos. O primeiro é institucional, o segundo, eu diria que é o corporativo, pensando assim, entre empresas com contratações que a sua empresa tem, então transcendendo o mundo institucional, e aqui pensando no mercado de consumo, então eu vou colocar aqui clientes.
Então seriam os 3 maiores usos da ferramenta. Pensando no âmbito institucional, a gente, como eu disse, eu sugeriria restringir o uso da comunicação a outras ferramentas. Então é restringir o acesso ao WhatsApp pessoal. Então o WhatsApp pessoal, para uma comunicação ali um pouco mais densa, quando envolve processos, operações, eu faria uma restrição. Eu sei que é difícil para a cultura das pessoas. Poxa, Léo, mas a gente conversa ali diariamente com home office, se potencializou muito o uso do WhatsApp, porque quando a gente trabalhava no meio presencial, eu ia até a mesa da pessoa, ou mesmo eu descia de andar, porque eu queria até me locomover um pouco ali, após o almoço, era uma forma até da gente fazer um movimento durante o nosso período laborativo. Mas com o home office, é normal a gente conversar por WhatsApp, é muito mais prático. A gente não tem um sistema consolidado que estamos conseguindo usar internamente aqui nas residências de cada profissional. Eu sei que isso acontece na prática, mas a primeira sugestão é tentar restringir o máximo possível. Por quê? Porque você vai evitar essas inseguranças da informação. Então, sempre quando tiver um assunto que se restrinja a trabalho, a operacionalidade, tratamento com os clientes, envio de documentos, tentar restringir o uso do WhatsApp pessoal. E isso tem que ser batido, reiterado por meio de treinamentos, trazer a conscientização do porquê que o WhatsApp pessoal pode trazer inúmeros riscos para a companhia e, consequentemente, para o funcionário, para o trabalhador. Então, a primeira medida que eu faria era restrição, trazendo ali meios alternativos, mas não de uma forma arbitrária, mas de uma forma com que as pessoas entendam o real significado, a real finalidade desse tipo de alteração de um paradigma cultural da comunicação institucional. Da mesma forma, eu também proibiria o uso. Claro que a gente começa com uma restrição, né? Salvo algumas exceções, utilizar de regra, em praxe, sempre outros sistemas. Então, quando a gente pensa em contratos com prestadores de serviços ou mesmo qualquer atividade em que haja contratação com um meio externo, com outras empresas, isso pode constar em contrato, inclusive. A comunicação para a execução da atividade, do objeto daquele contrato, deve ser por meios X, Y, Z. E tentar extrair, excluir o WhatsApp desse tipo de operação. Aí vocês podem estar já me questionando, Léo, é muito difícil colocar em prática tudo isso que você está falando. A gente, para conseguir consolidar esse tipo de cultura, para conseguir passar para o nosso corpo de trabalhadores, precisamos explicar os motivos. Por isso que o treinamento sobre legislação geral de proteção de dados, tentar entender o âmago do objeto, do bojo da legislação e todos os impactos, pensando não só a curto prazo, é essencial para o funcionário vestir a camisa de uma forma que ele compreenda o real significado daquela mudança de procedimento, daquela mudança de cultura que está sendo instituída naquele momento. Porque senão, se tiver uma versão do profissional por falta de compreensão, por falta de discernimento, vocês não vão conseguir fazer com que esse novo modelo de comunicação corporativa seja estabelecido. Então, previamente à introdução desses tipos de modelos de comunicação restritos ao uso do WhatsApp pessoal, vale a pena efetuar treinamentos e depois obter feedbacks em relação a quais são as principais dúvidas ali levantadas. Mas quando eu falo que o uso do WhatsApp ele vai ser restrito ou mesmo proibido para a execução de atividade laboral, tanto no meio institucional quanto no meio corporativo, eu não estou falando que a comunicação ela se exclui pela via do WhatsApp. Uma alternativa seria o WhatsApp corporativo. A gente pode ter o WhatsApp corporativo sendo utilizado nos dois meios. O que seria o WhatsApp corporativo? O WhatsApp corporativo é um WhatsApp da própria companhia. E por que ele é melhor que um WhatsApp pessoal? Porque você tem uma concentração do processo como um todo, uma concentração ali onde você grava os backups, onde você tem todo o histórico das conversas, da execução daquele objeto, daquele contrato, ou mesmo da comunicação institucional sobre determinada atividade, e você também consegue consolidar
transparência no contato, principalmente já pensando aqui nas relações com os clientes. Pensando neles como titular de dados. Então a gente também colocaria aqui a opção do WhatsApp corporativo e sempre também proibindo o máximo possível do uso do WhatsApp pessoal. Aqui eu vou querer falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre a área de vendas, que é uma área que eu considero bem sensível quando a gente fala do uso do WhatsApp pessoal. É uma área mais difícil de você conseguir fazer essa transformação cultural. Mas nas 3 áreas seria essencial utilizar-se o WhatsApp corporativo. Por quê? Como eu disse, tem uma convergência ali de instrumentalização de todos os processos que estariam gravados, né, de toda a comunicação por meio de backups, e também você consegue dar transparência e visibilidade com o seu receptor por meio do anexo das políticas de privacidade da companhia. Então, sempre quando você trouxer uma comunicação, você traz sempre a alternativa, a faculdade daquele receptor ter acesso à sua política de privacidade. Com isso, você também consegue trazer mensagens instantâneas para obter eventual consentimento, ou mesmo se utilizar de alguma base legal que a sua atividade de tratamento requeira e utilizar ali de uma forma que você consiga a executar por meio desse WhatsApp corporativo. Você consegue trabalhar com os bots, inclusive. O que seriam bots, Léo? São aquelas mensagens não só instantâneas, mas automatizadas. Então você tem uma facilidade não só de conseguir reter informações, de conseguir trazer segurança e proteção em relação à informação, mas de dar visibilidade ao seu receptor por meio de documentos de transparência com políticas de privacidade e ao mesmo tempo conseguir exponenciar esse contato, trazer ali uma forma padrão por meio de mensagens automatizadas, que são os bots. Ok, então essa seria a minha recomendação inicial, tentar restringir o máximo o uso do WhatsApp pessoal, aumentar e introduzir para as empresas que não trabalham com o WhatsApp corporativo e trabalhar muito insistentemente em treinamentos, em conscientização e em monitoramento. E aqui vem o papel essencial do DPO, do encarregado pela proteção de dados, que não basta você criar uma cultura com uma recomendação e escrever uma política. Você tem que averiguar se aquilo está pegando na prática e quais são os ônus em relação àquela introdução da nova forma de se comunicar, porque muitas vezes pode ter gaps ali, lacunas e prejuízos para a empresa, que você vai tentar ao máximo possível suprir para que a operação, para que o bônus que existia antes da introdução daquele novo mecanismo, ele continue a vigorar, ele continue a existir. Porque sempre quando a gente muda algo, sempre pode ter um revés em relação ao bônus que a gente tinha antes com a metodologia antiga. Então, o monitoramento não é só como fiscalização, monitoramento fiscalizatório, punitivo, mas sim para compreender como que eu vou trazer algo novo de uma forma que seja otimizada, de uma forma que eu consiga ter os mesmos resultados. E para isso você precisa ouvir as pessoas, você precisa dialogar para conseguir ter ideias de como você vai adequar para que consiga ali auferir aquela finalidade que você já tinha anteriormente, ok? Então esse trabalho tem que ser feito não só de uma forma rápida, mas também contínua, sempre tendo essa relação de bilateralidade, de você ouvir o que está acontecendo ali institucionalmente ou mesmo com o próprio mercado, quando a gente pensa nos consumidores, nos potenciais clientes e também nas empresas contratantes. Eu quero falar um pouco com vocês, além da gente avançar um pouco em relação ao uso do WhatsApp corporativo, eu quero falar um pouco com vocês sobre a área de vendas. E aqui eu vou aprofundar um pouquinho nos principais prejuízos da continuidade do uso do WhatsApp pessoal. Porque internamente é difícil, com outras empresas é difícil, mas a área mais difícil de se adequar a esse tipo de nova cultura é a área de vendas. Por quê? Porque o vendedor, normalmente, ele trabalha, eu até já falei com vocês num outro vídeo,
quando a gente fala sobre área de vendas. Ele trabalha com uma base de dados. Ele trabalha com uma base gigantesca de dados. E essa base de dados é o grande ativo do vendedor, é o grande diferencial que o coloca no mercado como único ou como alguém a ser requisitado por uma empresa, porque ele construiu isso no decorrer dos anos. E para quem trabalha na área de vendas, sabe que a construção de uma lista de prospects, de prospectos, é algo que requer muito networking, um trabalho diário, e não só um trabalho na hora comercial, um trabalho que envolve o estilo de vida daquele vendedor. O vendedor, ele vive para angariar contatos. Então, como que você vai introduzir na mentalidade de um vendedor que sabe que o grande diferencial dele, o grande ativo que vai fazer ganhá-lo capital, vai fazê-lo conseguir exponenciar os seus negócios, é aquele jeito que ele aprendeu e que ele executa ali desde jovem. Então, como que você vai trazer uma metodologia muito mais engessada, procedimental, para alguém que naturalmente necessita ali de uma maleabilidade, de uma flexibilidade para conseguir fechar os seus negócios? Ele vai, inicialmente, eu tenho percebido isso nos contatos que a gente faz com a área de vendas, ele vai ouvi-lo, mas na prática ele não vai querer assimilar, porque é normal ele compreender que você não entende do negócio dele, então você não vai nunca entender a real necessidade dele ser célere, dele ser extremamente flexível naqueles contatos, porque muitos negócios são fechados ali a toque de caixa em virtude de um gatilho que ele teve numa conversa extremamente espontânea, e o WhatsApp é a ferramenta ideal para acontecer isso no dia a dia. Ok, essa é a natureza do vendedor. Essa é a natureza do vendedor no contexto que existe hoje do WhatsApp pessoal. Isso a gente vai tentar recomendar uma política ou uma transformação na conversa, na metodologia, sem que obste essa natureza, que na verdade é algo positivo. Mas como que você vai fazer de uma forma que ele consiga transmutar a forma de pensar, a mentalidade dele? Então, é necessário muito treinamento e conscientização. E aqui eu vou trazer algumas diretrizes para vocês do que eu acho importante você demonstrar para a área de vendas, não só para os vendedores em si, mas para toda a coordenação e diretoria da área de vendas, porque é ali que vai estar o maior ensejo do uso do WhatsApp com os clientes e também com os potenciais novos clientes. Uma empresa, vocês sabem, vive de vendas, vive de faturamento, então vive de conseguir aumentar a sua margem de mercado. E aqui eu não estou falando nem só da área de vendas propriamente dita, mas de todas as áreas periféricas, as áreas de marketing, design, que trabalham no objetivo de conseguir alavancar as vendas. Se a gente pensar na área de vendas, um vendedor que tem uma base de dados de mais ou menos 3.000 contatos, uma média, que existem bases de dados bem maiores, individuais, de pessoas que têm muita experiência no mercado, mas vamos ter aqui mais ou menos 3.000 contatos. O que eu vejo como um direcionamento que a LGPD traz? O vendedor, cada vez mais, ele tem que estar atrelado, ele tem que estar dentro da organização. A organização tem que trazer um estilo de sistema e de processos que consigam cada vez mais filtrar essas informações de um profissional para que haja transparência institucional. O que eu quero dizer? Esse vendedor de uma empresa X, na hora que ele entrar na companhia, a recomendação é que esses contatos sejam compartilhados num sistema único, um sistema com restrição de acesso, lógico, mas é um sistema que a organização tem visibilidade naquele grande ativo. E daí você pode me perguntar, poxa, Léo, mas daí o vendedor ele perde o grande diferencial dele, porque ele vai ser contratado e o maior ativo que ele tem, ele está compartilhando com a companhia. O preço dele vai aumentar no mercado? Pode ser que sim, pode ser que haja uma transformação em relação a como pagar o vendedor. Hoje, na prática, funciona muito um pagamento fixo, não tão alto, e ele ganha muito mais no variável. Estou pensando no vendedor ali que está no front, não
necessariamente um diretor de vendas, mas o vendedor como um todo, né? Ele trabalha com um fixo razoável até relativamente baixo, um variável extremamente agressivo. Pode ser que quando ele tenha que compartilhar todos esses ativos com a companhia, que é uma forma de concentração das informações, um sistema ali que traga proteção e que traga visibilidade do todo, pode ser que o valor dele, pelo menos fixo, aumente, porque ele está dividindo o grande valor agregado que ele trouxe para a companhia. Mas essa é uma metodologia que cai muito bem para você conseguir adequar os processos de venda com a LGPD. Você cada vez mais minimiza e mitiga os riscos que podem ensejar incidentes de segurança. Ok, a partir do momento que isso ocorre, que a companhia traz uma política de concentração e restrição do uso de dados em sistema próprio e ela valoriza o seu vendedor, ela também vai trazer uma forma com que esse vendedor vai ter que se reeducar para trabalhar naquela companhia. E aqui a gente já entra no uso do WhatsApp corporativo, que é a metodologia específica. Sempre que você for vender, você vai estar vendendo o nome da nossa companhia com todo o protagonismo dela. Você faz parte da nossa companhia. Então você vai vestir a camisa, você não é mais um vendedor e o nosso produto ou serviço vem na esteira. Na verdade, você é um representante da nossa marca. Então você se adequa às nossas políticas. Então o uso do WhatsApp corporativo, ele passa a ser algo extremamente espontâneo e natural. E se a gente pensar projetando a realidade para daqui a um tempo, é algo que vai ser natural na perspectiva das pessoas também. Porque o sistema é o mesmo, é o WhatsApp. Só que as pessoas vão compreender que sempre quando... Isso já acontece atualmente, mas vai aumentar cada vez mais. Sempre quando eu estou falando sobre um negócio, um empreendimento, eu estou conversando com um WhatsApp comercial. Então isso vai ser uma política que vai ser regra, normal, em virtude de todos os pontos que eu coloquei aqui, as benesses em relação à proteção de dados. Ok, então você tem um uso muito mais restrito da comunicação por um WhatsApp corporativo. No momento de transição, a gente vive a quebra desse paradigma cultural, é um momento transitório, não é do dia para a noite, num toque de caixa que a cultura muda. Claro que a gente pode ter um contato pessoal inicialmente, principalmente porque essa base de dados de mais de 3.000 contatos, ela já existe. Mas o quanto maior for essa transição, o quanto maior for esse fomento que o vendedor faz para levar todos os seus leads, todos os seus contatos do WhatsApp pessoal para o WhatsApp corporativo, mais rápido a companhia vai ter essa mudança. Então é sempre instigar e monitorar esse tipo de uso de instrumento corporativo, instrumento de WhatsApp corporativo, ao invés do uso do instrumento pessoal. Só que aqui parece muito bonito do jeito que eu falo, parece muito fácil, parece muito fluido. E na prática a gente sabe que na hora que houver realmente um monitoramento com a equipe de proteção de dados, ou mesmo a própria equipe da área de vendas, tendo consciência, também vai ter que fazer ali o seu compliance interno, na prática isso não vai acontecer. Por quê? Porque o vendedor ele não vai ter vestido a camisa, porque ele não percebeu um benefício, um ganho próprio. Veja que eu falei aqui, a todo momento eu falei em ganhos da companhia, eu só valorei um pouquinho mais, possivelmente, pensando aqui numa lei do mercado, o valor de ganho fixo do corretor, que eu não consigo estimar agora, porque vai ser algo que vai acontecer. O mercado ele vai se adequar. Mas, tirando isso, se ele pensar que não está sendo bem valorizado, ele vai continuar com todos os métodos dele antigos, principalmente porque ele, na cabeça dele, estou pensando já com a mentalidade de um vendedor enviesado. Ele teria maiores oportunidades, e caso não der certo naquela companhia, de ofertar os seus serviços e o seu grande diferencial competitivo para concorrentes, para outras companhias. Mas daí que vem o X da questão. O grande lance é mostrar o todo para o vendedor e mostrar como que o mercado está operando e como que ele tende a operar daqui para frente. Então, por isso que é necessário o fomento da conscientização
dos preceitos, dos conceitos da Lei Geral de Proteção de Dados, de uma forma prática, para eles entenderem todo esse mapa, toda essa visão 360 graus. E se a gente pensa numa companhia, vamos colocar aqui uma companhia como um todo, vamos pensar nessa empresa no programa de compliance de implementação da LGPD, de baixo para cima, indo para todas as esferas, para todas as áreas. Ok, o programa foi implementado. A área de compliance e monitoramento tem feito ali a averiguação de tudo que está acontecendo na prática para trazer melhorias contínuas. Sistemas de vendas estão concentrados, as informações estão todas cadastradas, há transparência, há acesso restrito e há mecanismos como o WhatsApp corporativo, instrumentalização, que consegue cada vez mais minimizar e mitigar riscos de incidentes de segurança. Se caso eles ocorrerem, porque vai ocorrer, existe ali uma visibilidade operacional tamanha que todo o plano emergencial de respostas vai conseguir acessar todas as estratégias, as etapas, as fases que foram ali dimensionadas. Ok, todo o programa de implementação está muito bem estabelecido. Só que o vendedor ele não vestiu a camisa, como eu expliquei para vocês, ele ainda não compreendeu que para ele é melhor ele entrar e jogar, vestir a camisa e jogar com tudo dentro desse processo, dessa metodologia que foi criada. Ele ainda não acredita muito na tal da LGPD. Ele está pensando no prejuízo individual dele. Daí você tem que mostrar que a companhia, ela estando em conformidade, ela minimiza os riscos de incidentes. Então ele vai ter que compreender o que é incidente, quais são as repercussões de incidentes, ele vai ter que entender quais são as multas, quais são as sanções, os impactos ali da multa de 2% do faturamento anual daquela companhia, tem que dimensionar, mensurar e mostrar de forma valorativa. Porque se tem uma multa dessa, uma sanção na companhia como um todo, e for proveniente da área de vendas, que é essa aqui, por exemplo, na hora que tiver ali a averiguação, o monitoramento, que o incidente de segurança pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados ensejou uma multa de 2% do faturamento anual do exercício anterior daquela companhia, ou mesmo a publicização da infração. A companhia teve que ir lá no mercado e fazer propaganda negativa, falar eu ajo em desconformidade com todos os preceitos éticos, legais em relação ao tema da privacidade e proteção de dados. Meus produtos trazem riscos a todos os consumidores em relação ao vazamento de suas informações mais essenciais, mais singulares, mais sensíveis. Imagine isso sendo propagado, sendo impulsionado, sendo patrocinado em nível de mercado concorrencial e todo o mercado de consumo. Então, o vendedor ele vai estar enxergando tudo isso. Esse custo, na hora que ele compreender, você vai ter que trazer nos treinamentos exemplos práticos, exemplos fáticos que estão ocorrendo não só no Brasil, mas lá fora, para ele entender a dimensão do ocorrido. O budget desse custo, internamente alguém precisa responder. A companhia vai pagar, mas internamente vai ser desviado para quem? Para a área que ensejou eventual incidente de segurança. E a área de vendas, da mesma forma que é o grande catalisador de novos negócios, de engrandecimento, de faturamento, consequentemente lucro para a companhia, o bônus está ali, mas o risco também está ali. Então, se o risco não estiver muito bem alinhado com o bônus, você pode ter toda a reversibilidade desse ganho com o pagamento desses ônus, em virtude da desconformidade da legislação. E daí, caindo na área de vendas, o que é gasto com receita. O que adianta ter receita alta se você tem um custo muito alto? É o mesmo raciocínio. Então ele vai perceber que o que é o exemplo da vaca que bota leite e depois derruba tudo, a vaca holandesa. O que adianta eu ser aqui uma referência em vendas se depois eu tenho um custo enorme porque eu vendo de uma forma que o mercado, que a sociedade atual, não só brasileira, mas mundial, não aprova mais. Então eu tenho que pagar uma taxa alta para executar esse tipo de venda antiga. Então a conta não fecha, então ele vai começar a perceber isso.
E daí, isso eu estou falando no aspecto de negócio da empresa, no aspecto aqui matemático, econômico, financeiro. Vamos pensar agora na imagem pessoal desse vendedor. Se ele insiste em atuar em não compliance com os mecanismos, com as políticas da companhia, pensando sempre no receio de conseguir se manter com mais oportunidades no mercado, porque ele continua sendo um negacionista em relação ao tema da privacidade e proteção de dados. Daí, o problema vai ser um pouco mais embaixo, e vai ser em relação a ele. Porque se a gente aprofundar um pouquinho mais o pagamento desse custo, a companhia vai querer entender, tudo bem, teve um incidente de segurança proveniente da área de vendas. A diretoria de vendas está sofrendo aqui uma alocação de valores que eles vão ter que pagar referente às multas que nós pagamos para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas, internamente, a área de compliance da área de vendas vai querer entender por que aconteceu isso aqui na área de vendas, da onde que veio. Eles vão querer cavar mais, eles vão querer aprofundar mais e vão perceber que é o fulano de tal, é aquele vendedor que vem causando isso. E vão perceber que ele não vem seguindo os métodos. Então, esse vendedor, cada vez mais que ele repete esse tipo de operacionalidade contra um sistema que foi colocado ali em prática para conseguir não só entrar em conformidade, mas para conseguir se destacar, gerando maiores lucros para a empresa, ele começa a ser evidenciado, a ser colocado uma imagem na sua marca pessoal como alguém que pode gerar inúmeros danos. E isso, numa economia de compartilhamento, numa economia autorregulatória, uma economia que extravasa e viraliza as informações num nicho extremamente pequeno, como é a área de vendas ou como qualquer outra área, nichos específicos, os profissionais acabam se conhecendo. A marca pessoal desse vendedor perante os concorrentes, perante outras empresas, e muitas vezes quando ele até muda de segmento econômico, viraliza. E a marca dele passa a ser prejudicial. Você está contratando um problema. Por mais que ele gere muito faturamento, você está contratando alguém que vai gerar um custo enorme. É como se fosse a contratação daquele jogador de futebol extremamente alto valor ali que você investiu nos direitos econômicos, mas você já conhece o histórico daquele jogador, você já sabe que aquele jogador se lesiona muito, ou que aquele jogador traz muitos problemas com a comissão técnica, ou que aquele jogador bebe demais e falta aos treinos. Então tem todo o ônus e bônus. Claro que no âmbito do esporte tem a parte de marketing que você consegue gerar faturamento independentemente dos resultados em campo, mas eu não estou entrando nessa esfera, só comparando um pouco essa parte de bonificação e de onerosidade. Então, eu acho que mostrar esse raciocínio, esse quadro muito mais amplificado, esse mapa para o vendedor, o coloca ali como uma peça fundamental a vestir a camisa nessa transformação cultural para ele mesmo liderar essa nova forma de venda. Como que eu vou gerar diferencial competitivo utilizando-se o atributo da privacidade como um elemento essencial para o meu processo de venda, seja de um determinado produto ou serviço. Então eu queria falar com vocês mais sobre isso hoje, demonstrando que usar o WhatsApp é fundamental, é essencial no mundo moderno, mas que sempre eu recomendo restringir, quando a gente pensa no mundo corporativo, o uso do WhatsApp pessoal em detrimento de possíveis prejuízos, mas sempre consolidando ali, familiarizando, conscientizando as pessoas para o uso do WhatsApp corporativo. Ok, pessoal? A gente se vê em breve com um novo vídeo. Um forte abraço a todos.